Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje a gente vai falar do nosso país, né? O Brasil. E aproveitar, né, para falar também o que é um país, né? Nessa altura da vida de vocês, essa aula se dedica principalmente a alunos de segundo ano do ensino médio. Eu acredito que vocês já conhecem coisas sobre diferentes países, né? Mas também acredito que ninguém chegou para vocês e falou, né, o que transforma um determinado lugar, né, no território de um país, né? O que transforma, né, pessoas em cidadãos de um determinado país. E a gente vai falar um pouquinho disso tudo hoje. Vamos lá. Então, para começar, né, notem que o Brasil é um dos países, né, mais extensos do planeta, né? Ele é o quinto país no planeta em território, em área, né? Só perde aí, né, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a China e para a Rússia, né? É, o Brasil, além disso, né, ele faz fronteira aí com diferentes países da América do Sul, né, e notem que também administrar, né, toda essa extensão de fronteira, né, é algo bastante complicado, ó, são 15 mil quilômetros, né? Você falava, ah, professor, não é bem assim. Fronteira é algo muito complicado, né? Lembrem-se que até hoje, ó, os Estados Unidos, que são a grande potência militar do mundo, não conseguem controlar o que acontece na sua fronteira aqui com o México, né? Então, fronteiras, né? Imagina a Rússia, né? Como que ela deve sofrer com a questão de controle de fronteiras. Bem, nosso país, ele tem seus pontos extremos, né? Então, aqui essa figura é bem legal, né? Porque ela mostra aí o ponto mais ao norte do país, que é a nascente do rio aí, Ayla, acho que é Ayla, né? Ponto mais ao sul, né? O Arroio Chuí, né? Desses pontos extremos do Brasil, o Arroio Chuí é o único que eu conheço, né? Quando eu casei, eu e a Ju, a gente foi até o Arroio Chuí, até o extremo, a gente foi de carro, né? Na fronteira ali do Brasil com o Uruguai, né? Ponto mais ocidental, nascente do rio Moa, ponto mais oriental, a Ponta dos Seixas ali na Paraíba, né? Percebam que é quase que equivalente aí a distância, né? 4.378 do ponto mais de norte ao sul, né? A distância aí de norte a sul, e 4.326 de leste a oeste, né? E aí vamos, agora que a gente já conhece, já sabe onde fica, né? Já sabe um pouquinho sobre o tamanho do nosso país, vamos falar um pouquinho, né, sobre a palavra país, né? A palavra país ela tem uma etimologia, né, uma origem que vem de outras palavras aí de outras línguas, né? É, tinha ali uma expressão, né, chamada aí pagus, que significava, né, aldeia ou vila pequena. Lá na França, no século XVI, vai surgir a palavra país, né, que seria uma espécie de subdivisão das vilas francesas, né? Ou também, né, país era uma extensão de terra, né, que tinha a mesma característica ali de solo, né, de componente pedológico. No latim tem uma palavra chamada pangere, né, que quer dizer aí fixar, né? Pactum, né? É o passado ali de pangere, né, da qual deriva algumas outras palavras, né? Passem ou pacto, né? Acordo entre homens sobre um determinado território, essa terra é minha, essa terra é sua, da qual também vai derivar a palavra paz, né? Porque se eu sei que essa terra é minha e aquela terra é sua, a gente está em paz porque eu não vou querer o que é seu, nem você vai querer o que é meu,
né? Também deriva aí a palavra pagão, né, de todo esse ramo aí, né? Paisan, né, que seria o camponês, aquele que está ligado à terra, né? E uma outra palavra que a gente usa como categoria da geografia, que é a paisagem, né? Paisagem. Quando a gente pensa, né, nas sociedades mais antigas, absolutistas, né, os títulos de nobreza, eles também têm a ver com essa questão do território, né? Ou da gestão de um determinado território. O duque era aquele que o rei confiava, né, para governar ou para ter alguma atribuição de governo, né? Duque é aquele que conduz, né? Marquês também é um cara de muita confiança, né? Um truta amigão ali do rei, né? É aquele que marca que vai governar a fronteira. Conde, né, é o que vai dar conselhos, né? É o ministro, é o cara do pitaco, né? Visconde é o vice do conde, né? E o barão é aquele que vai governar ali um pequeno território. Então percebam, né, que seja num país que a gente define ali como Estado moderno, né, ou nas organizações mais antigas de sociedade, havia ali uma relação entre território, né, e a gestão desse território, né, refletida ali, né, nos nobres ou na nobreza local. E aí, propriamente, né, vamos falar de país. O que é país? País é um lugar onde a gente vai encontrar, ao mesmo tempo, três elementos que vão, né, coexistir. País é um lugar que tem povo, uma população que tem uma determinada cultura, num território, e onde essa população com uma determinada cultura tem soberania sobre esse território. E aí vamos olhar um pouquinho, né, o nosso povo, né? Povo brasileiro. Por que a gente fala, né, em povo brasileiro? Porque aqui a gente tem uma população que compartilha, né, de uma determinada cultura, né? Algumas coisas, né? Por exemplo, a gente fala uma mesma língua, consome, por exemplo, arroz, feijão, né, em diferentes regiões brasileiras, com receitas adaptadas a cada lugar, mas isso coexiste, né? Eh, a cultura, ela é meio como se fosse uma espécie de cimento, né? A cultura é o elemento ali que vai dar a identidade e a ligação entre pessoas, né? Mesmo que você não conheça uma outra pessoa, né? Mas sei lá, você está num lugar e você tromba com alguém de Manaus, você tem coisas para falar aí em comum, né? Assuntos que vão permear ali. É isso que a cultura vai trazer, uma espécie de ligação invisível entre pessoas que não são aparentadas. O nosso país é um país pluriétnico e multirracial, né? A gente vai falar mais disso nas aulas sobre povo brasileiro, né? Mas eu coloquei aqui, né, o livrinho do Darcy Ribeiro, que é muito importante, né? Mas lembra que nós somos um país miscigenado, né? Houve aí uma mistura de genes. E essa mistura também é uma mistura cultural religiosa, né? Quando a gente fala de religião aqui no Brasil, a gente tem o sincretismo religioso, que é a maneira ali que a gente encontrou de juntar um monte de coisa. E nós somos um país, né, que está em construção identitária, né? A identidade do brasileiro, ela ainda está sendo construída aí geração após geração. É, por fim, né? Como que a lei brasileira define quem é brasileiro? A lei brasileira determina aí, né, cria dois tipos de brasileiros: brasileiro nato, brasileiro que nasceu aqui, e o brasileiro naturalizado, né? Brasileiro nato, ele pode ser de dois tipos, né?
nasceu aqui é brasileiro, tá? Não importa quem seja o pai, ou se nasceu fora do Brasil, que tem ali, né, um dos pais, pelo menos, como brasileiros, tá? Brasileiro naturalizado são, né, aqueles estrangeiros que vão adquirir a nacionalidade brasileira. Então, por que é importante essa diferença? Porque tem alguns cargos que o naturalizado não pode ocupar. Por exemplo, ser presidente do Brasil, general das Forças Armadas, governador do estado, ministro do Supremo, são cargos privativos de brasileiros natos, né? Mas lembrem-se que o Brasil é um país que recebeu muitos imigrantes na história, né? Por isso, né, tem que ter essa facilidade ali para concessão, por exemplo, da nacionalidade. Filho de estrangeiro, nasceu aqui, brasileiro. Território. O território é uma outra categoria aí muito importante, né? O território é um espaço de poder, né, delimitado ali segundo relações de poder. E quando a gente pensa em território brasileiro, é muito comum a gente pensar, né, só nesse espaço aqui, né, que é o chamado território continental. Mas, na verdade, o território brasileiro ele é muito mais do que isso. Ele envolve, né, as ilhas oceânicas do Brasil, né, Fernando de Noronha, Arquipélago de São Pedro e São Paulo, Trindade e Martim Vaz, né, são as ilhas oceânicas do Brasil. Tem um território marítimo, né, uma coluna d'água do oceano e o subsolo desse oceano também pertencem ao Brasil, bem como os recursos naturais encontrados nessas áreas. Existe, né, o espaço aéreo sobre o oceano e sobre o continente, inclusive ele é até maior, né, do que a área que por natureza pertenceria ao Brasil. O Brasil tem que monitorar também o espaço aéreo aqui, né, de um pedaço de águas internacionais. O subsolo até o centro da Terra pertence ao país, se desse para chegar até ali. Prédios diplomáticos em outras localidades também são considerados territórios do país e veículos oficiais, né? O avião do presidente da República é um território brasileiro em movimento, o carro do embaixador também, né? Tinha um tempo que carro de embaixador nem tomava multa, né? Porque considerava-se que ele era o território do país, né? Aqui eu peguei uma imagem, né, de um carro da embaixada da Argélia estacionado numa vaga aí de deficiente, né? Teoricamente, é o território da Argélia que está na vaga de deficiente. Né? Aqui é a embaixada do Brasil nos Estados Unidos e acho que aqui é a embaixada do Brasil na Argentina. Bem, e por fim, né, o terceiro item ali, a terceira grande característica que é necessária para transformar ali um povo e um território em um país é a soberania. A soberania ela que vai dar sentido, ela que vai dar organização para isso. Soberania ela parte no princípio da autodeterminação, né? Se o povo consegue se autodeterminar, consegue gerir o seu próprio território, ele tem soberania. Não vai ter ninguém mandando, né? Por isso que um dos princípios importantes da soberania é a independência, né? Por isso que a gente fala tanto da independência do Brasil, né? Soberania envolve o governo do território das pessoas e ela pode ser interna e externa, né? A soberania ela vai ser multidimensional. Ela vai envolver, né, o governo do território e, portanto, né, a gente pode ter uma divisão territorial para facilitar esse governo do território. No caso do nosso país, a gente vai ter um governo para a União, para governar o todo, um governo estadual, né, e um governo municipal, né? Aqui peguei aqui uma imagem, né, com os municípios do Brasil, né, para vocês olharem, né? Pode ser grande, pode ser pequeno, a gente vai ter municípios como Altamira, que é maior do que alguns estados ali da região Nordeste, né? Aqui também, ó, olhem o aumento, né, do número de municípios ao longo do tempo, né? Hoje
São, acho que 5.500 e alguma coisa. Acho que até aumentou um pouquinho esse número. Soberania também ela é multidimensional. Soberania envolve a ordem, a organização do território. E essa organização ela é expressa, né, na lei maior do país, que é a Constituição, que vai organizar os poderes, o governo, a divisão territorial, o que pode e o que não pode fazer, quem é e quem não é brasileiro, né? O governo, ele também vai ser dividido aí em poderes, né? A gente vai ter os poderes de governo, a chamada divisão administrativa, né? Poder legislativo, executivo e judiciário, independentes e harmônicos entre si. O legislativo, ele vai existir na esfera federal, né? São os deputados federais e senadores, na esfera estadual, com os deputados estaduais, e na esfera municipal, com os vereadores. Poder executivo na esfera federal, com o presidente, governadores, que vão governar aí os estados, e os prefeitos, que vão governar os municípios. E o Poder Judiciário também em 3 esferas, né? O Supremo Tribunal Federal, os tribunais estaduais e os juízes nos municípios, né? Cada um tem as suas competências, né? O Poder Legislativo vai elaborar as leis, o Poder Judiciário vai aplicar as leis e o Poder Executivo vai administrar, vai gerir o território segundo as leis vigentes, né? Lá em Brasília existe a Praça dos Três Poderes, né? Legislativo, Executivo e Judiciário. Lá em Brasília também tem o Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional Brasileiro ele é bicameral, né? Formado aí pela Câmara dos Deputados. Notem que o número de deputados ele varia de acordo com o estado, né? Com a população do estado. São Paulo é o que tem mais deputados federais, com 70 deputados, tá? E senadores é o mesmo número para todos os estados. A intenção disso foi construir um negócio chamado equilíbrio federativo. Porque se só existisse a Câmara, né, os estados mais populosos provavelmente aprovariam leis que prejudicariam os estados menos populosos, né? E se só existisse o Senado, os estados menos populosos seriam maioria e talvez eles prejudicariam, né, onde está a maioria da população. Então, por isso que as leis para valerem no Brasil, elas têm que ser aprovadas, né, nas 2 casas do Congresso Nacional. Aqui é uma questão bem legal da FUVEST, né, falando sobre o equilíbrio federativo e sobre a representatividade. Notem que ele faz aqui uma relação, né, mostra aqui a tabela, né, com o número de estados de cada região, uma relação de habitantes por senador e de habitantes por deputado federal, né? Com base na tabela e nos seus conhecimentos, analise a representatividade político-espacial no Brasil. Percebam o seguinte, né? Na região norte, tem menos habitantes por deputado federal do que, por exemplo, no sudeste. O que significa, né, que talvez o voto ali vale mais do que o voto no sudeste, né? Já que precisa de uma quantidade maior de votos para se eleger um deputado aqui no Sudeste do que lá. E algo parecido, né, vale para os senadores, né? Então, teoricamente, na região norte, né, existe uma representatividade maior. Tá? Aqui uma outra coisa, né, uma outra figura sobre os legislativos estaduais e municipais, né? Mostrando aqui um pouquinho do número de deputados estaduais, né? Como se define esse número de deputados e, por sua vez, né, como se define aí o número de vereadores de cada cidade, de cada município do país. Lembrem-se, né, que soberania ela é multidimensional, ela existe no plano interno e externo, né?
No plano externo, a independência é algo muito importante, mais precisamente no reconhecimento da independência, né? Existe uma coisa do direito internacional que é a reciprocidade. Se a gente trata bem os outros países, eles têm que tratar bem a gente. Se a gente não trata, a gente pode ser não querer, né, pelo menos que eles tratem a gente bem. Quem está acompanhando a questão de vacinas com a Índia deve ter visto alguma coisa sobre isso. De qualquer forma, né, a independência é o momento ali, né, de formação do país. Lembrem-se que quando o Brasil se torna independente, né, precisa ali do reconhecimento dos Estados Unidos, do reconhecimento da Inglaterra, e ele teve que pagar para ter o reconhecimento de Portugal. Tem alguns países que não têm reconhecimento, né? E por isso a sua existência ela é bem frágil aí no plano internacional. Caso, por exemplo, de Taiwan, né? É um país que não é reconhecido pela maioria dos outros países do planeta. Soberania ela é multidimensional, né? E uma dessas características da soberania é garantir a segurança do território, né? E aí a gente vai ter as forças armadas, né, que vão proteger o território contra estrangeiros e as forças de polícia que vão proteger, né, os brasileiros do próprio brasileiro, né? Vai manter a ordem interna. E é por isso que às vezes a gente tem, né, um debate muito grande, fala, nossa, vai pôr polícia, vai pôr exército na rua lá no Rio. Cuidado, né? Os soldados, eles não são treinados, né, para lidar com os cidadãos. Teoricamente, assim, como o exército luta contra estrangeiros que estão invadindo o nosso território, ameaçando tudo que é nosso, soldado é treinado para matar, né? Forças policiais, em tese, elas são treinadas para conter ameaças de um brasileiro contra outro, né? Então, a maneira de lidar, ela é diferente. Por isso que é bastante discutível essa coisa de usar, né, exército, soldado, como se fosse polícia. E por fim, ó, eu deixei aqui um monte de material para vocês darem uma olhadinha. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau.